Olá, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui, vou-vos mostrar um vídeo que eu recentemente encontrei na internet e que não fiquei surpreendido de maneira nenhuma. Vocês pelo título já viram o que é. O grande, bondoso, o Salvador da Humanidade, o Papa Francisco, onde ele diz que ter um relacionamento pessoal com o único caminho, a única verdade e a única vida que é Jesus Cristo, diz que é perigoso e que é danoso. Eu vou repetir isto. Papa Francisco diz que ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo é uma ação que pode ser perigosa ou danosa. Vamos ver o vídeo. Se você não acredita, veja este vídeo. Nella Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose, sono tentazioni dannose, sono, come diceva il grande Paolo VI, dicotomie assurde. È vero che camminare insieme è impegnativo e a volte può risultare faticoso. Può succedere che qualche fratello o qualche sorella ci faccia problema o ci dia scandalo, ma il Signore ha affidato il suo messaggio di salvezza a delle persone umane, a tutti noi, a dei testimoni ed è nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle con il loro dono e il loro limite, che ci viene incontro e ci fa riconoscere. E questo significa appartenere alla Chiesa. Ricordatevi bene, essere cristiano significa appartenenza alla Chiesa. Il nome è cristiano, il cognome è appartenenza alla Chiesa. Como você viu, é incrível, mas é verdade. Primeiro gostava de deixar bem claro que isto não é nenhum engano. Cada palavra que este homem está a ler foi pensada e repensada. Então ele começa a mensagem dizendo que não existe o fazer tu mesmo, que significa praticamente que na igreja não pode haver individualismo, que não pode haver um pensar diferente que não seja o pensar da igreja, que as opiniões têm que ser as mesmas opiniões que a igreja tem, de outra maneira não pode ser. Por exemplo, se a igreja disser que o que está a ver é preto, mesmo você estando a ver e ver que é branco, você não pode dizer que é branco, você tem que dizer que é preto porque eles dizem que é preto. Porque senão pode haver consequências. Se você for contra a igreja, sabe que talvez a Inquisição volte outra vez, ou nunca tenha largado, é o mais certo. Na realidade, o que ele quer, o que este sistema quer, é as pessoas que têm um cérebro morto, que não tenham cérebro, obviamente. Depois diz, hoje em dia ainda se ouve dizer que há aqueles que acreditam em Deus e em Jesus, mas a igreja não lhes interessa. E eu digo, aleluia, que ainda hoje em dia há pessoas que realmente conseguem ver através desta mentira, deste sistema, e conseguem sair deste sistema satânico. Isto é muito bom. Então ele diz que isto não vale. Acreditar em Jesus e acreditar em Deus sem acreditar na igreja, que isto não vale. Este é o mesmo sistema que diz nas suas leis canónicas, feitas por homens, que são tradições sem base bíblica absolutamente nenhuma, que qualquer pessoa que não pertence à igreja
não tem salvação. Eles dizem que salvação fora da igreja não existe. Esta é a mesma igreja que diz: se você não for no domingo à igreja e participar na Eucaristia, você não tem salvação. A Eucaristia, que é um ritual sem fundamento bíblico, onde eles dizem ser o corpo de Jesus naquele bocado de pão. Não é simbolicamente, atenção. Eles dizem que é o corpo de Jesus literalmente naquele bocado de pão. Eles dizem que o padre tem poder, pronunciando umas baboseiras em latim, para transformar o bocado de pão no corpo real de Jesus Cristo e o vinho no sangue real de Jesus Cristo. Literalmente. Agora imagine você isto. Eles dizem que Jesus está no céu e que sai do céu e vem e é encarnado naquele bocado de pão e depois as pessoas comem e bebem o sangue de Jesus. E isto acontece centenas de milhares de vezes pelo mundo todo ao domingo. E Jesus está a ser sacrificado repetidamente cada domingo. A Bíblia diz que foi feito um sacrifício só para toda a humanidade. Um só. Foi por isso é que Moisés, quando bateu na pedra no deserto 2 vezes, ele não entrou na terra de Canaã, porque foi-lhe dito para bater na pedra uma vez, ele bateu 2 vezes. Só um sacrifício para sempre. Isto realmente é incrível que alguém possa acreditar nisto. Um homem poder criar Deus e depois comê-lo. Isto, se formos perseguir as culturas pagãs antes de sequer haver cristianismo, era o que acontecia realmente com os pagãos. Eles diziam poder transformar bocados de comer e depois transformá-lo em Deus e depois poder comer Deus para se tornarem divinos. Depois ele vem com o erro grandíssimo, que é o topo mesmo, dizendo que um relacionamento pessoal direto com Jesus Cristo é perigoso e danoso. O que ele aqui quer dizer, que é muito óbvio, é que para nós chegarmos a Jesus Cristo, a Deus, temos que ir através de um padre, que é um mero homem, talvez ainda mais pecador do que nós, porque pelo que se vê nas notícias, o que eles fazem às crianças, sem dúvida, que é mais pecador do que nós, ou através de Maria, que só por acaso é uma estátua feita de pedra, ou de ouro, ou de prata, ou de madeira. Seja feita do que ela for, ela não pode ver, não pode ouvir, não pode falar, não pode fazer nada por ninguém. É só uma mera estátua. A verdadeira Maria, mãe de Jesus, que não é mãe de Deus, é mãe de Jesus, essa está morta, está a dormir neste momento, não pode fazer nada por ninguém. E na Bíblia diz que quem confia em estátuas fica igual a elas, fica sem poder ver, sem poder ouvir, sem poder falar, fica estátuas igual a elas. A Bíblia diz isso. Então ele acaba a sua mensagem satânica dizendo: lembrem-se que ser cristão significa pertencer à igreja. Cristão, primeiro nome, membro da igreja, segundo nome. Já que ele está a falar em nomes e o que é que significa ser cristão, a palavra literalmente cristão significa Cristo pequeno, ou Jesus pequeno, ou pequeno Jesus, ou pequeno Cristo. Isso é o que literalmente significa a palavra. Não significa pertencer a nenhuma igreja, sem sombra de dúvidas. E quando a palavra diz que pequeno Jesus, que é o que significa cristão, ou pequeno Cristo, isto que basicamente quer dizer que é para nós termos a mesma vida que Cristo, que Jesus Cristo teve quando Ele esteve na Terra, para podermos viver como Ele viveu, sem pecado, que é possível. Através dele, é claro, não pode ser por nós por nós somos miseráveis, mas através de Jesus tudo é possível, diz a palavra. Há 2 anos que eu estudo este sistema católico e não posso chegar a outra conclusão que não é ser a conclusão de que este sistema é satânico. Este é o sistema do anticristo que foi falado por muitos dos homens de Deus na Bíblia. Eles não são cristãos, eles são pagãos realmente. Satanás tentou por 3 séculos matar os verdadeiros cristãos e quando ele mais os matava, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam. Então a única maneira dele querer destruí-los foi tentar tornar-se neles e o ditado bem diz: quando não consegues vencê-los, junta-te a eles. Foi exatamente isto que Satanás usou este plano e ele usou o plano de tentar juntar-se a eles para destruí-los por dentro. E isso foi o que ele fez com Constantino I, o primeiro imperador
que se converteu ao cristianismo, do paganismo ao cristianismo, e depois a Igreja Católica daí vir e tentar distorcer tudo o que era bom aos olhos de Deus, e conseguiu até uma grande parte. Este é o poder que o profeta Daniel fala no capítulo 2. No capítulo 7, com o chifre pequeno, Paulo em Tessalonicenses, no capítulo 2, que lhe chama o homem do pecado, o filho da perdição. A primeira carta de João, capítulo 2, fala do anticristo. O Apocalipse 13 fala da besta que sai das águas. E o Apocalipse 18 fala da grande Babilónia. No meu canal há vários vídeos em relação a este tópico, vários estudos em relação ao anticristo, à besta, às profecias de Daniel. Uns feitos por mim, outros feitos pelo professor Walter Ved. Onde você, vendo estes filmes, eu deixo aqui um desafio para você, vendo estes filmes, você vai ficar sem sombra de dúvidas que a Igreja Católica é o único poder mundialmente e de sempre que encaixa perfeitamente nestas profecias de Daniel e do Apocalipse. Eu deixo este desafio a você. Agora, para acabar este vídeo, vou-vos mostrar algumas das crenças que este sistema tem. Vou mostrar-vos um padre da Igreja Católica, que também é um professor universitário, a dizer as coisas que, para alguém que até para alguém que nunca estudou a Bíblia, consegue ver claramente que é um erro. Vamos ver o que este pobre louco diz. O primeiro grande ato revolucionário dele foi com a família dele. Deixou a família para trás, digamos o que dissermos lá dos irmãos, do pai, da mãe, agora dissemos isto, podemos dar aqui um... Mas revolucionário implacável. Agora, deixou. Pronto. E quando, para seguir, e quando a mãe vem ter com ele a Cafarnaum, mais os chamados irmãos de Jesus, os parentes, vem porque ele era doido. Lá em Nazaré diziam que ele era doido. E ele era doido. Para o tempo de então ele era doido. Andava para ali a pregar o reino de Deus com homens, só com homens, o reino de Deus, a comer com os desgraçados, com os pobres, a não sei o quê, a curar aquela gente, a dar-se com toda a gente, a comer com toda a gente, portanto a fugir a tudo aquilo que era, diríamos, lei identitária dos judeus. Não se podia comer nem com este nem com aquele, não se podia sentar à mesa com o não-judeu. Ele sentava-se à mesa com não-judeus, ele andava com as mulheres, não distinguia homem e mulher. Portanto, isso é uma revolução completa. Esta foi a primeira grande revolução dele, foi deixar a própria família. Como vê, é completamente estranho. Enquanto que no discurso do Papa eu disse que cada palavra foi pensada e repensada, no caso deste pobre homem, é só mesmo loucura da cabeça dele. Ele começa por dizer que é um ato revolucionário Jesus deixar a sua família. Ele tem que entender que Jesus já tinha 30 anos, não tinha 10 anos, e que Jesus não era um homem qualquer. Ele era o Messias que havia de vir e cumprir a sua missão perfeitamente. Ele tinha a sua missão e cumpriu-a perfeitamente. Eu sei que este homem é católico, mas a ignorância tem limites. Depois ele diz que as pessoas diziam que Jesus era doido. Não chega ele a dizer essa mentira, onde não há provas bíblicas nenhumas que alguém alguma vez disse isso de Jesus, ou que pensou que Jesus era doido. Ele mesmo da própria boca dele diz, e era, chamando louco a Jesus. Isto é a Igreja Católica no seu melhor. Você não pense que isto é a mera opinião de um só homem louco. Não. Isto é o que eles ensinam. Eles acham que Jesus era doido por pregar o reino de Deus, por falar com desgraçados, por curar enfermos, por comer com pobres, por dar-se com toda a gente. Eu acho que este louco religioso e mentiroso não entende que isto era meramente as profecias que estavam escritas centenas de anos antes e que diziam que Jesus iria fazer isso tudo. Ele, como não estuda a Bíblia, estuda os manuais de homens, tradições de homens, é claro que ele não pode entender isto. E estas foram as profecias que se cumpriram perfeitamente com a vida de Jesus. Ele acaba dizendo que Jesus não podia fazer aquilo porque havia leis dos judeus que proibiam fazer estas coisas. Realmente ele diz bem, as leis eram dos judeus, eram de homens, eram tradições de homens. Não está na Bíblia em lado nenhum que não se podia fazer estas coisas. Tal como no tempo de Jesus, este homem faz o mesmo, não acredita na palavra, como os fariseus e os saduceus não acreditavam na palavra no tempo de Jesus. Acreditavam em tradições de homens. Por isso Jesus ter tantos desafios com ele, tantos argumentos em relação ao sábado, porque o sábado que eles cumpriam não era o sábado das Escrituras.
Agora o apresentador sodomita, para quem não sabe o que é um sodomita, é uma pessoa que introduz o pênis no corpo de outro homem. Por isso eles chamarem sodomitas, que era o que os sodomitas faziam em Sodoma. Por isso veio o nome daí. E Deus trouxe o fogo do seu trono, dos céus, e destruiu completamente aquela cidade e outras. E o apresentador sodomita pergunta: quais foram os grandes ensinamentos de Jesus? Vamos ver. Quais são os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo que deviam manter-se hoje em dia? Os grandes ensinamentos que se mantiveram, que se mantêm, que foram estragados, que não sei o que, etc, etc. Foram estragados pelos homens, pelas religiões. Pelos homens, por todos nós, estragados, olha, por mim, sei lá bem, só Deus é que me julga. Os grandes ensinamentos é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos nós, Mas, claro, para ele, diante da mensagem dele, ele pregou aquilo que ele chamou reino de Deus. Mas ele nunca definiu o que é reino de Deus, nunca disse o que era reino de Deus, nunca escreveu uma palavra. A culpa é dele. Eu com ele vou ter muitas questões com ele lá no céu. E ele aqui responde: os mandamentos de Jesus que foram estragados, aqui deixem-me dizer que é a única coisa que ele diz certa em tudo isto que ele teve a falar, é que foram estragados. Sim, foram estragados. Mas ele esqueceu-se de dizer quem é que o estragou. Foi a grande prostituta espiritual, a Babilónia, que é a Igreja Católica. Depois ele fala mentiras dizendo que os mandamentos são a caridade, o universalismo, que se formos ver é o que a Igreja Católica, o nome católica representa, traduz literalmente como universal. E ele diz que a unidade entre todos, isto é um grande erro. Deus não quer unidade entre os santos e o mundo. A palavra diz: para sermos separados do mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra diz: para sermos separados do mundo. E Jesus disse: não pensa que eu vim trazer outra coisa que não for a espada. A espada que é a palavra de Deus, que é para separar o bem do mal, o verdadeiro do falso. Esta é a palavra, é o que Jesus veio trazer. Uma separação entre o errado e o certo, o verdadeiro e o falso. E é claro que ele tinha que falar no amor. Qual é que é o evangélico hoje em dia que não fala do amor? Mas todos eles falam do amor falso. Que é: não julguemos, só Deus pode julgar, está tudo bem, somos todos pecadores. Não, isto é o amor falso. O amor verdadeiro, Jesus disse, que é obediência, para obedecermos a Ele. Ele diz: se me amares, guarda os meus mandamentos. Jesus falou repetitivamente no Velho Testamento. Ele sempre que falava das Escrituras do Velho Testamento. Há pessoas que dizem que o Velho Testamento não tem valor. Não sei como é que podem dizer isso. Quando Jesus repetitivamente falou do Velho Testamento. E ele disse em Mateus 5: não penseis que vim destruir a lei aos profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só til, até que tudo seja cumprido. Estes são os verdadeiros mandamentos de Deus. E ele diz que não sabe o que é o reino de Deus, que Jesus nunca falou do reino de Deus. Claro, ele não lê a Bíblia, não consegue perceber, ele tem escamas nos olhos, ignorância completa. Ele não sabe o que é o reino de Deus, mas eu vou-lhe explicar. O reino de Deus diz que é: isto é que é a vida eterna, conhecer o único Deus, o verdadeiro Deus, e a seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E isto sim é o reino de Deus. E é claro que devemos manter os mandamentos, todos os 10, não menos um, não mais um, os 10 mandamentos. Isto é o reino de Deus. Vejam agora outro vídeo com este mesmo homem, onde ele fala sobre a palavra de Deus. Atenção, isto é um homem que é um professor na Universidade Católica, aqui em Portugal. Vamos ver. Eu realmente ser professor sagrado da Escritura há anos e anos e anos, e escrever, e estudar, etc, etc. Não se pode ler a Bíblia de maneira literalista, não se pode, pronto. E Deus, eu vou fazer aqui, vou dizer, eu termino com esta minha afirmação. Deus nunca falou com Abraão, nem com Isaac, nem com Moisés, nunca falou. Não, Deus nunca falou. O Deus do céu, o Deus, não fala como estou a falar com vocês, e com vocês estão a falar comigo. Isso tem a ver com a fé das pessoas. Foi a fé dos judeus que pôs na boca de Deus tudo aquilo que está escrito. Porque o Deus não disse: ó Abraão, escreve, ó Isaías, escreve, ó não sei o que, escreve. Não.
Não mandou escrever nada. Deus não mandou escrever nada. Então ele diz que estuda há muitos anos, e que escreveu, e que escreve livros, e que estuda há muitos anos, mas as camas dos olhos não o deixam ver. Tudo o que ele estuda é completamente sem valor nenhum, em vão. Este é um homem muito ignorante em relação à verdade. Quando ele diz que Deus nunca falou a Abraão, diz que a Bíblia não pode ser interpretada literalmente, diz que os homens puseram palavras na boca de Deus. Ele, de certeza que ele nunca leu o verso bíblico que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele nunca deve ter visto este verso, certamente. E eles são capazes de dizer que são cristãos, que acreditam em Jesus, quando não acreditam na Bíblia. Eu não sei como é que isto é possível. A mim não me surpreende, porque eu conheço todas as doutrinas deste sistema satânico. Eles dizem que a tradição da Igreja Católica está acima da Bíblia, que a tradição dos homens está acima da Bíblia. Eles dizem que o Papa é Deus na Terra. Literalmente, estudem isto, é o que eles dizem, que o Papa é Deus na Terra. Dizem que os padres têm poder para perdoar os pecados das pessoas. Isto é blasfémia. Jesus foi quase apedrejado por isto, porque ele perdoou, ele curou alguém e depois disse: os teus pecados estão perdoados, e os judeus agarraram em pedras a querer-lhe apedrejar. Isto é uma blasfémia autêntica. Nenhum homem pode perdoar pecados a não ser Deus, mas Jesus era Deus, por isso mesmo ele poder perdoar os pecados. Se você tem alguma dúvida de tudo o que foi aqui apresentado, você o que tem a fazer é estudar por si mesmo, se você quer a luz, quer a verdade. Eu espero que este vídeo o tenha abençoado. Faça um gosto. Subscreva-se no meu canal, é de graça, não tem que pagar nada. Partilhe este vídeo com seus amigos, com toda a gente, para partilharmos a verdade, e que Deus vos abençoe. Amém.